Olá, na aula de hoje eu vou apresentar para vocês uma estrutura de múltipla escolha da linguagem C. É uma estrutura de decisão que tem algumas vantagens e desvantagens em relação à estrutura de decisão if-else que a gente já conhece. Eu queria te pedir também para já dar um like nesse vídeo, assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai indicá-lo para outros alunos. Vamos iniciar então pela leitura do código. Escreva um programa que leia um caractere tipo char. Em seguida, analise se o caractere lido é uma vogal, imprimindo uma mensagem que identifique a vogal lida. No caso da leitura de um outro caractere que não seja uma vogal, imprimir uma mensagem correspondente. Bom, vamos para a análise dessa instrução. Eu já tenho aqui declarada uma variável chamada vogal, que é do tipo char, e eu já coloquei essa variável entre apóstrofos. Então, lembra o seguinte, quando você declara uma variável e quer guardar dentro dela um caractere, ela tem que vir entre apóstrofos, ou seja, aspas simples e não aspas duplas, tá? Bom, vamos aqui para as características dessa nossa estrutura condicional. Eu tenho aqui a estrutura dela, mas antes de analisar a estrutura dela, vamos dar uma lida aqui no que eu escrevi aqui embaixo. As vantagens de se utilizar essa estrutura. Ela tem uma formação de uma estrutura simples, de fácil manutenção e legibilidade. Só que ela tem limitações. Limitação 1, ela só aceita os tipos bool, char, int e as variações de int. Ou seja, ela não aceita o tipo float ou o tipo double. Limitação 2, ela não aceita o uso de operadores relacionais. Então você não vai poder criar comparações do tipo maior, menor, maior igual. Utilidade para elaboração de menus, tá? Então dá para você usar essa estrutura para outras coisas? Dá, mas geralmente a gente trabalha construindo menus com ela. Característica. A opção, a instrução default dessa nossa estrutura, ela é opcional, ou seja, você pode ou não utilizar dentro da tua estrutura. Bom, vamos ao que interessa, vamos trabalhar com essa estrutura aqui. Olha só como ela funciona. Você vai pegar a variável que você deseja analisar o conteúdo dela e você vai colar aqui dentro da cláusula switch. Tá? Dentro dos cases, eu já preparei aqui 5 cases, porque eu tenho 5 vogais. Eu vou colocar aqui cada uma das vogais que eu quero analisar. Por exemplo, aqui eu quero analisar a vogal A, aqui E, I, O e U. Então vamos lá alterar A, minúsculo, E, I, O e U. E como é que ela vai funcionar? É o seguinte, a hora que eu faço essa comparação aqui, ou seja, ele vai fazer a comparação do conteúdo dessa variável com os cases que ele tem aqui, tá? Então, se eu tiver aqui um A cadastrado aqui dentro, ele vai executar o case do A, tá? E o que eu vou colocar aqui na frente? Printf, você digitou a vogal A. Vou colocar isso. Vou copiar colocar um ponto e vírgula aqui. Vou copiar esse printf e vamos fazer um teste para ver o que acontece. Tá lá, você digitou a vogal A. Se eu trocar aqui, por exemplo, para O, vamos executar novamente, você digitou a vogal O. Se eu colocar aqui uma letra que não é uma vogal, vamos verificar, você não digitou uma vogal. E a função do break aqui, terminando em cada uma das linhas case, é para forçar a saída do switch. Porque veja só o que acontece. Vamos tirar todos esses breaks que estão aqui e eu vou retornar aqui a vogal para A e eu vou colocar uma quebra de linha aqui para a gente ver o que acontece. Vou compilar e executar. Olha lá, você digitou a vogal A, aí ele imprime a mensagem, digitou a vogal E, I, O, U, e você não digitou nenhuma vogal. Então o que acontece? Ele vai executar todos os nossos printfs. Então deixa eu voltar tudo que estava. Mas só para a gente lembrar, olha só, essa estrutura de switch case, eu posso construir ela normalmente aqui com uma estrutura de if-elses alinhados. Veja só, eu vou retirar aqui, vou comentar aqui o meu switch e vou deixar aqui a minha estrutura if-else alinhadas. E ela vai, a função dela é executar exatamente o que o switch estava executando. Vamos rodar aqui o código. Tá lá, ó, você não digitou nenhuma vogal.
Estava o Y, vou retornar aqui para o A, vou executar, você digitou a letra A. E agora vamos falar um pouquinho de legibilidade. Dá uma olhada nesse código que eu construí aqui, com esse aninhamento, com esse efeito escada. Tá? Esse tipo de código ele não é muito bacana. Então eu vou apresentar para você uma forma diferente de escrever essa estrutura if-else, tirando esse efeito escada e tornando a legibilidade desse código melhor. Olha só. Veja só a diferença entre essa escrita e essa escrita. Os dois fazem a mesma coisa. A única coisa que eu fiz foi trabalhar aqui com a minha tabulação. Então é isso. Apresentei para vocês nessa aula a estrutura switch case e nas próximas aulas a gente vai praticar. Vamos desenvolver alguns exercícios usando essa estrutura switch case.